vivemos é um mundo tenebroso, é um mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. À luz do contexto bíblico e das realidades contemporâneas, nós constatamos que vivemos num verdadeiro contexto de batalha espiritual. E aí, os cristãos estão também nesse ambiente. Nós estamos vivendo na terra, neste mundo, e sujeitos a conflitos, a intempéries na vida, a desencontros. De repente o inusitado acontece, aquilo que não esperávamos acontece. Há muita gente que, quando para, reflete e reavalia seus valores, constata que está desencontrado, ainda não está plenamente resolvido na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Então hoje, primeiro domingo de junho, depois de estar orando, lendo esses dias, estamos no último mês do semestre. Estamos chegando no meio do ano, mês dos namorados, mês da Copa, e de repente vem as férias e a gente inicia toda uma caminhada rumo ao final do ano. 2018 é o ano das eleições, é o ano que na minha e na sua vida nós vamos precisar tomar sérias decisões nesse quesito e em outros na nossa vida de um modo geral. E a você que está aqui conflitado, angustiado na sua interioridade, cheio de perguntas sobre o futuro, conflitado em relação à sua vida emocional, à sua vida familiar, financeira, profissional, conflitado no que concerne à sua vida sentimental, às vezes vivenciando até uma crise conjugal. Eu quero compartilhar hoje alguns princípios que, se você observar, atentar para cada um deles, eles lhe ajudarão, lhe darão grandes possibilidades de uma vida plena, de uma vida vitoriosa, de uma vida abundante. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar, o varão já colocou aí, é que você creia que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Vou repetir: sua vida será plena, sua vida será abundante, haverá sensação de que ela prevalece, que ela decola, que ela flui, se você crê que há um propósito muito bem definido na sua vida aqui na terra, que a sua vida cumpre um propósito diante de Deus na terra, um propósito divino. O que é que eu quero dizer com isso? Ninguém vai alcançar o patamar de uma vida plena, vitoriosa, gostosa, se vive a vida aleatoriamente, sem objetividade, sem planos, sem discernir seu estado atual e o seu destino lá adiante. Gente que não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe onde quer chegar. Por isso, aos Efésios, no capítulo 5, Paulo exortou aquela igreja e os cristãos daquela cidade, dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, irmãos, viver uma vida com propósito, viver uma vida aqui na terra, na crença, na certeza de que você está cumprindo um propósito divino, é elemento essencial, é fator basilar na sua vida. Então você precisa discernir o seu chamado para ser, seu sacerdócio nesse universo de Deus.
Quando o Senhor subiu aos céus, Ele deu dons aos homens, Ele deu ministérios. E nós devemos ter essa consciência de missão divina aqui na terra. Por isso a Bíblia diz lá em Pedro que eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu fiz um curso de psiquiatria e de aconselhamento com um grande líder da igreja presbiteriana, e naquele curso ele me presenteou com o primeiro livro de Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo. E Augusto Cury diz naquele livro que foi analisando a inteligência de Cristo que ele se converteu. Ele se dizia um ateu, um homem indiferente, sem propósito na vida. E aí ele começou a analisar como psicólogo, como escritor, a inteligência do mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. E aí ele foi caminhando toda a trajetória da vida de Cristo, até que ele chegou à cruz. E aí, analisando o Cristo da cruz, ele pensou: como é que um homem, diante de seus algozes, sendo humilhado, vituperado, furado o lado, coroa de espinho, palavra chula, toda sorte de humilhação, é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É capaz de conversar com alguém que está ao seu lado e dizer: fica tranquilo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É capaz de dizer com toda a convicção de sua alma: Pai, tudo está cumprido, tudo está consumado. Cumpri a minha missão, cumpri o meu projeto, meu propósito divino na terra, sem falha alguma. Quando a Bíblia diz que ele, antes de expirar, disse: Pai, tudo está consumado. Tetelestai, em hebraico, no hebraico quer dizer isso: missão cumprida, sem falha alguma. Eu sei quem eu sou, eu sei para que vim, e eu cumpri a minha missão divina na terra. Eu quero que a minha igreja saiba, eu quero que cada um de vocês saibam, que cada um de nós deve crer e deve procurar discernir qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida aqui na terra. Alguns vivem para satisfazer outros, alguns vivem para contrariar outros, terminam entrando no caminho da rebeldia e da desobediência a partir dos pais em casa. Alguns escolhem o caminho da imoralidade, da leviandade, do mundanismo. Alguns escolhem o caminho da apatia, da indiferença. Eu quero que a igreja saiba que esse que vos fala, nesse quesito aqui eu tenho consciência do meu chamado. Eu contrariei parentes, amigos, quando eu decidi ingressar num seminário para fazer o meu curso teológico e me preparar para ser um pastor. A igreja aqui já sabe, todos os meus irmãos são funcionários públicos federais. Fizeram concurso, estão muito bem, mas dos 13 filhos, eu abri mão de toda carreira profissional, de todas as oportunidades que eu tinha. Eu fiz meu curso de contabilidade, de corretor de seguros, iniciei direito, psicologia, mas eu não conseguia ir adiante em nada, porque o meu foco era a missão que Deus me confiou como pastor de almas. Então, meu querido, eu quero que vocês saibam que eu sou um pastor convicto da minha missão, a despeito de lutas, de entreveros,
de adversidades, de calúnia, de tanta coisa que já enfrentei, eu estou, à semelhança do apóstolo Paulo, convicto de que o Senhor me chamou para o episcopado, e quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Encha sua consciência com esse princípio. Discirna a vocação que Deus tem para você. Qual é o projeto de Deus? Qual é o propósito divino na terra para você? Quando você consegue discernir isso, de cara você aprende que você não deve viver para você mesmo, mas viver para os outros, abençoar pessoas. Você tem consciência do que quer ser uma bênção para abençoar outras pessoas. Irmãos, quantos eu já aconselhei, quantos eu já casei, quantos eu já instruí ao longo desses meus 40 anos de pastorado, quantas viagens, quantas surpresas agradáveis de alguém dizer: pastor, o senhor lembra de mim? E eu olhar para a pessoa e dizer: não lembro, é muita gente, eu viajo muito. E ele dizer: pastor, o senhor estava pregando numa manhã de domingo na Igreja Batista do Largo da Paz, e o senhor pregou sobre tempo, dádiva de Deus. Eu tenho tudo anotado. Estava frio, apático, querendo desistir de tudo, e naquela manhã Deus lhe usou como instrumento para eu reavivar o dom do ministério que havia em mim, e hoje eu sou obreiro no estado do Ceará. E eu contaria N casos como este. Então, irmãos, compensa servir a Jesus, compensa discernir e ter aquela consciência de propósito de Deus, de missão de Deus, num projeto divino aqui na terra. E quando você chegar no final da sua carreira, você poder dizer como o apóstolo Paulo: já estou entregando a minha vida para a libação de sacrifício, mas eu tenho consciência que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segundo princípio: creia neste meado do ano até o final. Se você não fez isso aqui que está no telão, creia que o seu dia ganha força e energia espiritual quando você o inicia orando. Nunca comece o dia sem o seu encontro diário e renovado com Deus. Tem gente que já começa o dia murmurando, outros no WhatsApp, outros já ligando a televisão para ouvir notícia ruim, outros reclamando de tudo. Meu querido, se você quer ter vida plena, vida abundante, vida que rompe, vida que flui, vida que prevalece, vida que tem sentido, você não pode, em hipótese alguma, prescindir da oração na sua vida. A oração é o fôlego da alma, a oração é uma arma poderosíssima, a oração é a chave do avivamento. Por isso Jesus começou seu ministério orando e jejuando 40 dias. Paulo, com autoridade, fala em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Aos Efésios ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e nisto perseverando. Nenhum passo, nenhuma empreitada na vida você deve dar sem que tenha antes um momento de oração a sós com Deus. E aqui eu faço questão de frisar: é você e Deus. Não precisa de um panteão de santo, São Cosme e Damião, Santa Luzia, santo disso, santo daquilo, nem do Papa, nem do pastor. É você e Deus. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto te ouve. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, meu querido,
A oração que Deus ouve, ela tem que ser uma oração com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11: pois todo aquele que se aproxima de Deus deve aproximar-se crendo que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sua oração deve ser com toda humildade. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Sabe, queridos, a maior oração que existe é a sua. A oração mais forte tem que ser a sua. Tem gente que vive eternamente dependendo da oração de outrem, da oração de outros, da oração do missionário, do pastor, de A, de B. Não estou dizendo com isso que a gente não deva orar uns pelos outros, porque isto é ensinamento bíblico. Mas a melhor experiência é quando você ora, você guerreia com Deus, como fez Jacó ao descer o val de Jaboque, Gênesis 32, e ali como um príncipe, ele lutou com Deus e ele disse: eu não sairei daqui enquanto tu não me abençoares. E ali ele guerreou, e ele orou, e ele chorou, e ele clamou, e aí o Senhor tocou-lhe na junta da coxa, mudou-lhe o nome, e aquele encontro marcou a vida de Jacó, e ele chamou aquele lugar de Peniel. Ali finalizou o seu Jaboque, lugar de transformação, lugar de cura, lugar do exercício do amor de Deus sobre ele, e ele saiu daquele lugar transformado, porque viu a Deus face a face. Olha o que diz 2 Crônicas: e buscar a minha face. Esses dias a gente compartilhando sobre clamor pela nação e tudo, pastor Linaldo complementou: com choro, com lágrima. A Bíblia diz que Ana se derramou. O verbo lá, a expressão bíblica é que ela se derramou diante de Deus, até que o Senhor lhe abençoou e lhe abriu a madre. Ela era estéril, e naquele clamor ela foi sanada, ela foi curada e passou a ter condições de engravidar, de dar à luz. Deu à luz a Samuel, um grande profeta, um grande homem da magistratura em Israel. E Deus foi benigno para com aquela mulher, ouvindo o clamor que ela fez com lágrima. O sacerdote achou que ela estava embriagada. Ela disse: não me chame de uma mulher embriagada, aqui está uma mulher atribulada na alma. Eu preciso de um milagre, eu preciso da bênção de Deus. Então, meu querido, houve um ano que o tema para nós no jejum de 40 dias aqui foi TSD, tempo sozinho com Deus. Seu encontro diário, seu lugar secreto, sua vida desenvolvida em oração. Então a oração deve ser a chave que abre o dia, o ferrolho que fecha a noite na minha e na sua vida. Não cometa doravante mais o erro de passar um dia sem orar, sem privilegiar seu encontro com Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede, a minha alma anseia, a minha alma anela. Mergulhe na presença do Senhor. E aí a Bíblia diz que os segredos do Senhor serão revelados a quem com Ele cultiva uma vida de intimidade. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com minhas queridas ovelhas para este meado de ano adiante: creia que a maior inteligência que Deus nos dá não é a intelectual, nem é a emocional, mas é aquela sabedoria que vem do alto. É aquela sabedoria que te capacita a discernir entre o certo e o errado. É aquela sabedoria
que sempre vai te conduzir em triunfo, porque ela vem do alto, como está lá em Tiago no capítulo 3. Ela é cheia de misericórdia, ela é compassiva, ela não é mundana, ela não é demoníaca, porque meus irmãos, tem muita gente nesse país inteligente, mas é uma inteligência do diabo, uma inteligência demoníaca. Tem muita gente que tem inteligência emocional, sabe se relacionar muito bem com as pessoas, é jeitoso, tem, na linguagem dos vendedores aí, tem chaveco, tem jogo de cintura, mas é malicioso. Agora, esse princípio que eu estou compartilhando com você, é que você busque de Deus. Não estou dizendo que é ruim a inteligência intelectual e a emocional, mas você não pode prescindir da sabedoria que vem do alto. Irmãos, muita gente peca, muita gente se abala, muita gente sai do foco, porque lhe falta sabedoria, discernimento. Precisa se libertar, do espírito de incredulidade, renovar sua mente, procurar entender mais os propósitos de Deus. Então você tem que entender que o que é essencial para mim e para você não é o intelectual, nem é o emocional. O essencial é aquela inteligência divina. Não é a II, inteligência intelectual, não é a IE, inteligência emocional, é a ID, inteligência divina. Aquela sabedoria que vem do céu, aquela capacidade para você ter clareza nas decisões, discernir espíritos, como está em 1 João capítulo 2. Você é alguém sensível ao Espírito, você é capaz de ouvir a orientação de Deus, e é aqui que você deve se debruçar para desenvolver sua disposição de buscar a orientação de Deus, esperar a orientação de Deus e obedecer a orientação que Deus te der. Peça, meu irmão, sensibilidade à voz do Espírito. Peça a sabedoria do Mestre, a sabedoria do Cristo do Evangelho. Quando ele precisou dizer aos fariseus, raça de víbora, sepulcro caiado, ele disse. Quando ele precisou dizer, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, vá em paz e não peque mais. Ele estava no exercício do dom da inteligência, do dom da sabedoria para cada momento. Por isso, meus irmãos, eu quero desafiar a igreja a voltar a ler os evangelhos, a grifar o que Cristo falou, fez, como ele agiu, a desenvolver uma vida centrada nele. E aí você vai desenvolver a sua intuição profética. Esses dias eu recebi o pastor Jonatas, Pedro também o recebeu em sua casa, eu dei a ele toda a assistência por uns dias, ele foi ministrar em Caldas Novas, e aí quando ele voltou, ele me disse: pastor, eu não me julgo um profeta, mas eu creio que o tempo de Rubem nos Estados Unidos vai acontecer, mas ele voltará para o Brasil e ele ocupará uma função de destaque como tributarista. Por favor, eu não sou profeta, mas aí eu disse, mas o senhor tem intuição profética. Eu tenho, e todos nós temos que ter. É o que a Angélica procura fazer vocês desenvolver aqui, quando ela dá um espaço aqui e pede para o Pedro ir lá ministrar na vida de alguém, sobrinho, Walter, o pastor Josafá, o pastor Jaziel, porque nós temos essa intuição profética.
e ela aflora à medida que eu busco dele o discernimento, a sabedoria, o conhecimento. Então creia, meu querido, que a maior inteligência não é a intelectual, não é a emocional, mas é a divina, é aquela que vem do alto, é aquela que te capacita a discernir entre o certo e o errado. Quanta decisão precipitada de pastores, de esposas, de maridos, de empresários que trouxeram grandes males para a comunidade, para a família, para a nação. Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz o quê? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá e não lança em rosto. Salmo 90, 12, Moisés nesse salmo diz o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Estava ouvindo a entrevista do Tite, treinador da seleção brasileira. De todas as partidas dele como treinador, só perdeu uma, lamentavelmente, para a Argentina. Empatou 3 e ganhou o resto. Hoje ganhou da Croácia. E aí na entrevista do Tite, perguntou qual critério basilar para ele, no meio de 26 mil atletas profissionais no Brasil, somando com os que jogam na Europa, ele escolher só 23. Ele disse: não insistam em esticar essa pergunta. Eu vou responder só um fator que eu uso em todo clube que eu dirigi. Eu procuro jogadores inteligentes. Não sei lidar com gente burra. Então ele escolhe jogadores que têm inteligência. Então, meu querido, peça a Deus sabedoria, peça a Deus inteligência no viver, no falar, no proceder. Você vai se livrar de muita encrenca se você tiver esse auxílio do alto. Quarto princípio: creia que quando alguém ama a Deus e ao próximo, ganha sincronia, ganha conexão. Sabe o que é que acontece? Você encontra o equilíbrio. São os mandamentos fundamentais. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você não pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê. Está entrando em contradição. É contraproducente você abrir a boca para dizer que odeia o irmão, que está grilado, que está revoltado com ao comer, e vir para a igreja dizer que ama a Deus. Então creia que quando você assimila esse ensino e assume um perfil, uma postura de um cristão que ama a Deus sobre todas as coisas, e aí na tua escala de valores ele é primeiríssimo lugar, depois é que vem família, trabalho, igreja ou qualquer outra coisa, mas você ama a Deus. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João capítulo 3, de 15 em diante. Na prática, irmãos, presta atenção, quero que você melhore seu perfil de um cristão. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Vou repetir: trate os outros como você gostaria de ser tratado, com atenção, com respeito, com educação, com linguagem sã, com generosidade, com presteza.
são virtudes que só quem ama a Deus, só quem ama o próximo, realiza. E o grande ensino disso aqui está na parábola do bom samaritano. Quando o sacerdote que pregava, ministrava, vestia a veste sacerdotal, quando um cidadão precisou de socorro e de ajuda, ele passou de largo, com indiferença. Veio o levita, homem da música, da liturgia, da celebração, e de igual modo passou de largo. Veio então o samaritano, classe escorraçada, à semelhança de ladrões e meretrizes. Chegou perto do homem assaltado e ferido, deu-lhe toda assistência, colocou sobre a montaria a cavalgadura, levou até o posto de saúde, pagou o curativo e abençoou. E Jesus contou essa parábola respondendo à pergunta de publicanos e fariseus sobre o amor ao próximo. E aí, quando Jesus terminou de contar o fato, a parábola, Jesus pergunta: dos três, quem amou mais o próximo? Eles tinham ojeriza e desprezo para com os samaritanos. Para não falar a palavra samaritano, disse: o que usou de misericórdia? E aí o Senhor disse: façam como ele. Vai você e faz como ele. A mulher samaritana, João 4, foi a primeira missionária do Novo Testamento. Dos leprosos que foram curados, o que voltou para agradecer ao Senhor era samaritano. Então, qual é a conclusão em tudo isso aí? É que há muita superficialidade nos arraiais cristãos. Tem muita hipocrisia no nosso meio. E o Senhor está querendo que você tenha equilíbrio. Ame a Deus e ame ao próximo. Tenha dons e tenha fruto. Ora e evangeliza. Adora e entrega o dízimo. Você tem que observar tudo que preceitua os evangelhos e procurar harmonizar o vertical com o horizontal, que viram a cruz. Se você tem um bom relacionamento com Deus, você tem grande probabilidade de êxito nas suas relações horizontais, com o cônjuge, com os filhos, com o irmão, com o vizinho, com o chefe, com o gerente e assim por diante. Por isso, Salmo 133, o salmista diz: ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. O amor de Deus traz santidade para a nossa vida. Aquele que não ama não conhece a Deus. Mas pastor, tem gente que só a graça. Pastor, eu sou sincero, tem gente que não dá para amar. Aí você tem que ler Romanos 5:5. A esperança não confunde, porquanto o amor de Deus está derramado, não é pingado não, hein? Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Leia 1 Coríntios 13, leia as epístolas de João, você vai aprender que o verdadeiro amor jamais acaba, que o amor é mais forte do que a morte, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, eu pouco ligo televisão para repórter, porque hoje as reportagens do Brasil parecem mais notícias só de violência, de polícia, etc. Mas eu liguei o SBT esses dias, aí uma das primeiras notícias: o assassinato de um universitário, estava concluindo o curso de engenharia civil, voltando da faculdade para a República Universitária onde ele morava, em São Paulo, do nada o sujeito esfaqueou e matou aquele moço. As câmeras mostraram a violência com que aquele assaltante, aquele ladrão matou o rapaz. De repente a reportagem chega na casa dos pais. O pai está chorando, soluçando, a mãe também,
mas ela faz questão de dizer para o repórter: que perda, que dó meu filho morrer dessa maneira, mas eu perdoo esse rapaz. E aí, a Bíblia diz que a gente deve amar o próprio inimigo. Júnior conta que um grande professor dele do Cefanaia em Dallas, pregando numa reunião, a igreja lotada ali no Texas, e ele era aquele tipo de pregador que se movimenta muito, e ele pegou o microfone e desceu, começou a caminhar. De repente ele identifica na plateia o sujeito que matou a mãe dele. E aí? Ele chegou perto do cidadão e liberou perdão e abençoou aquela vida. Aí os irmãos, imagina a unção, o poder de Deus que caiu naquela reunião. Agora, meu querido, você só vai chegar a esse perfil, a essa dimensão, se você atentar para cada princípio que eu estou ensinando. E aí você vai ter uma conexão perfeita com o vertical e com o horizontal, e aí você vai andar na dimensão da cruz de Cristo. Você vai aprender o que é renúncia, você vai aprender o que é perdão, você vai aprender o que é humildade, você vai aprender o que é serviço, você vai aprender o que é amor, e assim por diante. Quinto princípio: creia que a leitura bíblica, que a leitura da palavra de Deus vai desenvolver na sua vida uma espiritualidade saudável, sadia, uma integridade de vida. Irmãos, eu não posso crer no crescimento, na vida plena, na vida abundante de crente que não ora e que não lê Bíblia, e que não se interessa pelo estudo bíblico nos domingos, nas quinta-feiras, no seu dia a dia em casa. Trata a Bíblia como uma revista, um jornal ou um livro qualquer. A Bíblia tem que ser ouvida, lida, estudada, memorizada, refletida. Você tem que inundar o seu coração da palavra, porque a boca fala do que está cheia, a boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse com muita propriedade aos líderes da seita dos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta diz com toda veemência: o meu povo padece por falta de conhecimento. Igreja, voltem a ler os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas leiam com profundidade, com interesse, pedindo a Deus que lhe mostre a riqueza de ensinamentos do texto. Aprenda tudo a partir de Jesus. Irmãos, no final de tudo, e o fim do mundo não está muito longe, o que vai prevalecer não é a denominação, não é a religião, não é nada dessa coiseira que está por aí. É quem é discípulo de Jesus, é quem obedece o evangelho de Jesus, é quem tem vida centrada nele. E eu quero dizer à igreja aqui, me entendam, o Novo Testamento é a essência. Tem muita coisa no Antigo Testamento que já não tem valor para hoje, irmãos. Não que não seja a palavra de Deus, mas é coisa que não, algumas cerimônias, algumas coisas lá do Antigo Testamento que não tem mais significado hoje, depois de Cristo. Cristo é o segundo Adão, Cristo é o líder da nova aliança. Então hoje a igreja tem que entender que o grande pecado de uma família, de uma igreja, de um crente, é Jesus fora do centro da sua vida, das suas emoções, dos seus negócios. E você vai firmar isso a partir de Cristo, a partir da palavra dele. Há uma futilidade hoje enorme com relação
as coisas do Velho Testamento. E há um desinteresse com relação ao significado das coisas do Novo Testamento. Então, o que é que a igreja tem que adotar como princípio? Pautar toda a nossa conduta de vida nesse meado do ano até o final e sempre no que preceitua o Evangelho de Jesus. E aí, quando você lê, entender, tiver a ajuda do Espírito para discernir, você terá uma visão do mundo que lhe rodeia, de si mesmo e de Deus. É o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quer luz, se você quer andar na dimensão do Evangelho de Cristo, você precisa amar a palavra. A Bíblia diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Estou caminhando para o final, porque essa minha palavra hoje é fundamental para a nossa jornada até o final do ano. E meus pastores estarão pregando aqui nos próximos domingos. Eu quero que os pastores também ministrem a igreja, e aí eu quero que você guarde muito bem essa palavra. Somente mais 2 princípios. 6º princípio: creia que uma atitude mental positiva, vai elevar teu padrão de vida, vai te levar a uma vida plena, a uma vida de confiança. Você vai sair do terreno da mediocridade. Tem gente, irmãos, que entra ano, sai ano, e é uma linguagem de dúvida, é uma linguagem de negativismo, é uma linguagem medíocre. Parece que não conhece o Deus da Bíblia. Por isso que Osés exortou toda uma nação dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, não estou falando aqui da neurolinguística, mas o crente tem que ter uma mentalidade positiva. Filipenses 4,13, como é que Paulo adotou o seu lema de vida? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância e escassez. Os irmãos imaginam como está sendo difícil, mas desafiador para mim pastorear minha filha, minha mulher e meu genro nesses dias. De repente eles começam a chorar e eu abraço. Choro também, mas libero uma palavra de vitória, uma palavra de fé, uma palavra de crença. Agora há pouco, antes de vir aqui para o púlpito, eu mandei para minha filha: filha, tu és uma mulher virtuosa, tu és uma superadora, tu és uma vitoriosa. Aí ela respondeu com um coraçãozinho lá: tchá, 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 tchá. Breve ela estará dando testemunho aqui, e eu creio que entre as coisas que ela vai falar, ela vai relatar a importância da presença do Pai com ela, liberando palavras de fé, de ânimo, de encorajamento, mesmo sabendo que o caso é delicado. Quem está numa UTI, unidade de terapia intensiva, está sob cuidados intensos. E eu trabalho para que a porta da dúvida não se abra na minha alma. Não é fácil. E os irmãos sabem da última experiência que eu vivi, a cura de uma leucemia. E eu encarei a peleja, não foi fácil. E aí a Angélica diz: eu estou preocupado com o quê? E ele diz: pai, eu estou preocupado com mamãe. As duas chorando, abaladas.
Aí Judite chega e grande é o chorô. E eu tenho que estar lá, firme nas promessas e alegre na esperança. Creia que uma atitude mental positiva vai elevar teu padrão de vida a um padrão de excelência. Uma espiritualidade sadia. O que é uma espiritualidade sadia? O que é um emocional sadia? É uma vida centrada em Cristo. É uma vida que desemboca em obediência ao Evangelho. É uma vida que pratica oração. Ela pavimenta o caminho de toda a vida do cristão. Então que a sua caminhada, que o seu dia a dia seja pavimentada por essa convicção, essa confiança. Outra cenazinha que eu vi na televisão esses dias, como já disse, pouco assisto televisão, mas a Record está transmitindo Davi. Aí eu peguei a cena Davi e Golias. Eu digo, eu vou ver aí. Aí eles fazem um arrumadinho, né? Botam umas coisinhas mais que não tem na Bíblia e tal. Mas eu tinha escutado o pastor Aloysio na vinha esses dias pregando sobre Davi e Golias, né? Fazendo a aplicação na tipologia bíblica de que Golias significa o diabão, lá o gigantão do inferno, e que Davi é aquele menino de Deus e tal. Aí na cena a televisão dá aquele foco bem câmara lenta, uma lançada do gigante, raspou a orelha de Davi. Aí Davi rola e pega a pedrinha na funda, e aí diz, Senhor, não me decepciona, me honra, me ajuda. E o gigante filisteu caiu. Aí diz o pastor Aloysio, ele não morreu da pedrada, a pedrada foi para derrubar, e eles soltaram a espada. Davi pegou a espada e torou o pescoço e levantou a cabeça lá. Israel prevaleceu, porque os filisteus provocaram o Deus de Israel. De Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Desenvolva então, querido, uma vida de positividade, uma vida de fé, que vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível, que não desiste no primeiro round, que acredita sempre na possibilidade da vitória. E em último lugar, creia que a generosidade e a dadivosidade que você praticar no dia a dia vai atrair muita bênção, muita misericórdia, muito de Deus para a sua vida. Quanto mais você é generoso, quanto mais você dá, quanto mais você serve, quanto mais você empresta, olha lá, creia que a generosidade, a dadivosidade vai atrair tudo de bondade e misericordioso em todos os dias da tua vida. Irmãos, já disse aqui reiteradas vezes, nunca pastoreei uma mega igreja, nunca tive um alto salário, nunca me preocupei com gabinete, com salário, essa coisa, mas nunca me faltou nada. Eu nunca corri atrás de campanha para ter isso, para ter aquilo, e as coisas chegam até mim. Agora, irmãos, eu aprendi desde cedo a dar, a ser generoso, a repartir, a compartilhar. Pode ser que tenha alguém que deu oferta igual a mim nessa construção, mais do que eu duvido. O que eu consegui, o que eu busquei, o que eu dei, com amor, sem fazer barganha com Deus. Então, meus queridos, nunca andei atrás de nada, mas eu posso dizer, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, Deus me tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Senhor nosso. Quer atrair toda bondade,
toda misericórdia, toda a bênção de Deus sobre você. Seja generoso, largue de ser murchiba, murrinha. A Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. É dando que se recebe. Coisa boa é você ser perseguido pela bondade e a misericórdia do Senhor que se renova cada manhã. Meu filho morou 5 anos nos Estados Unidos. Ele diz: pai, ali está um povo que tem crédito diante de Deus, porque é um povo que dá. Sabe por que os Estados Unidos é a maior potência do mundo? Porque deu missionários para as nações, tem abençoado vidas, tem socorrido nações. Por isso também ela é odiada por muitos. Mas ali está um país abençoado. Meu filho muitas vezes ia pagar a mensalidade do seminário. Aí a tesouraria dizia: basta você pagar $100. A outra parte já foi paga. Quem foi? Pediu para não dizer. E Júnior viu muito disso lá. Pai, que povo abençoado. Que aconteceu com Ananias e Safira? Escondeu a oferta, mentiu, morreu. Agora quem dá, como o homem do Salmo 112, na sua casa bens e riqueza, ele tem para dar e para emprestar, ele não teme notícia ruim. Aí você vai viver na prática o que está no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e de nada que eu preciso eu tenho falta. Isso é o desenrolar do texto, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e de tudo que eu preciso Deus me supre. De nada que eu preciso eu tenho falta. Quero concluir, queridos, desafiando a igreja a nesse meado de ano e daqui para frente fazer as coisas com simplicidade. Seja gente que faz. Não fique só no planejar, no desejar, no criticar. Faça. Tome a atitude de um nobre. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Persevere em fazer coisas nobres, coisas boas. O autor da carta aos Hebreus diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Peça que Deus lhe dê a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. Seja simples, mas seja prudente. Busque o equilíbrio. Irmãos, coisa boa é você deitar, como diz o salmista: em paz me deitarei e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Não tomei decisão errada, não fiz escolhas precipitadas, não gastei mais do que devia, aí eu durmo em paz. Por fim, creia em seu autoexame. Não julgue ninguém, examine-se a você mesmo. Vamos já tomar a ceia. Você tem vida plena, vida abundante, quando você crê que a maior bênção de uma consciência é poder usar todos os dias o seu autoexame, sua autocrítica, sua autoavaliação, sem estar julgando ninguém. Não julgue, se autoavalie e busque melhorar seu perfil de um cristão abençoado. Na ceia a gente é convidado a esse exercício. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não tenho dúvida, igreja, se adotarmos esses princípios doravante, veremos na prática o que li em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Cristo veio para que eu e você tenha vida plena, vida vitoriosa, vida bem-sucedida, vida abundante.
Dê um aplauso ao Senhor.